Olá! Todos os dias de manhã eu tenho o meu ritual, que eu chamo ritual da visualização, né? Ritual diário da visualização, que eu dei esse nome, poderia ser outro nome, mas eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque eu vejo o ganho que foi para minha vida ter esse ritual da manhã. Poderia ser em outro horário, Bela? Poderia também, mas eu creio que a nossa vida, eu já percebi isso quando o Matias nasceu. Eu acordava muito cedo, né, por conta de ter um bebê em casa aqui, acordava cedo demais, que de manhã a gente consegue ainda ter um controle das coisas na nossa vida. E quem deixa tudo para fazer à tarde e à noite, às vezes coisas podem acontecer inesperadas. Uma bomba pode cair ali no seu trabalho, um projeto difícil, pode acontecer um imprevisto, você tem que buscar seu filho na escola. À noite você pode estar se sentindo com uma dor de cabeça ou cansaço físico que vai te impedir de fazer o que você tinha se programado. Então, é uma reflexão, mas para mim, eu comecei a entender que eu só tinha mais controle na minha parte da manhã do dia. E que se eu começasse bem o dia, e se eu começasse sempre igual, me faria muito bem, concorda? Porque se eu começasse ali com calma, provavelmente eu levaria essa calma ali para até o final do dia. E se eu começasse agitada, sem um roteiro, sem nada, cada dia de um jeito, provavelmente eu levaria essa agitação também para o meu início de dia. Ia determinar como seria meu dia. E por que é importante esse ritual da manhã e é para todo mundo? Eu lembro que meus filhos, quando a gente levava para a escola, e a gente queria, eu principalmente, acordá-los, né, um pouco mais tarde para eles dormirem mais. Mas aí eles tinham pouco tempo entre o acordar para escovar o dente, trocar de roupa, fazer exercício, colocar tênis. E eles ficavam reclamando muito de ir para a escola. E um dia eu me dei conta dessa agitação da manhã, de que não precisava ser assim. E aí a gente tava colocando eles no carro e eu fiquei observando de fora, assim, o Ben reclamando. E aquela agitação, vai pro carro porque já estão atrasados. E eu falei, nossa, se eles precisam de um pouco mais de tempo para fazer as coisas com calma e entrar no carro tranquilos e sempre estar um passo à frente do horário, então eles têm que acordar mais cedo. E o Marcelo começou a naturalmente começar a acordá-los assim. Eu saía para treinar. Eu treino às 6 horas da manhã, já faz 4 anos. Ou um pouco mais até, que eu treino nesse horário. E quando eu saía, o Marcelo dava um pouquinho de tempo e eu acordava as crianças. Por quê? Porque aquele ritual da manhã para eles era importante, de acordar sonolento, sentar no sofá, olhar pro nada. É literalmente assim que as crianças fazem, né? Aí pede pra ligar a TV, aí colocam um desenho, ficam paralisados porque ainda estão com sono. Aí pede um TT. Aí eles iam pro banheiro. Então era tão demorado pra trocar de roupa. Tudo neles era mais lento de manhã. Quando a gente aprendeu a respeitar isso e ter esse ritual mais cedo, solucionamos toda a questão da manhã. Hoje pra nós é muito tranquilo. E hoje a gente só tem problema de manhã pra levar as crianças até o colégio se a gente deixou eles dormirem um pouco mais. Porque às vezes, como mãe, eu olho eles dormindo e falo, vou deixar um pouquinho mais. Mas não é o melhor nem pra eles, nem pra família. Eles querem esse tempo deles. Então, eu falei sobre ritual da manhã infantil para depois entrar, né, na questão dos adultos. Mas nós temos um ritual e ele não precisa ser muito longo nem muito curto. Eu comecei meu ritual muito assim, básico só. De manhã, eu nem lembro mais, mas no início do ano eu tinha um ritual muito curto, que era o café, o treino primeiro, né, acordava, trabalhava, acordava um pouco mais cedo do que o treino, trabalhava, ia treinar em jejum, voltava, tomava meu café, as crianças ainda estavam, né, se trocando e tudo mais, me arrumava, esse era meu ritual, e já era bem gostoso. E ao longo do tempo eu fui tornando ele ainda mais eficiente para o que eu quero. Então hoje, se eu olhar aqui e explicar para você
Como é o meu ritual, eu olho em volta, eu tenho sempre um livro, que é o livro que eu estou lendo, que é meu livro ali de cabeceira, que já é, né, algumas vezes que eu já li ele seguido, eu acabo ele e continuo lendo de novo. Então eu tenho esse livro que eu leio uma página por dia, às vezes 2. Eu tenho a Bíblia, que eu faço meu devocional, onde eu vou lendo estudos. Não tenho hoje um roteiro, não tenho ainda um devocional que eu estou seguindo. Quero muito, para 2025, já começar dentro de um devocional. Mas hoje eu uso a Bíblia e eu vou, às vezes me indicam um versículo, às vezes eu sinto de Deus de ler alguma coisa e eu leio pelo menos ali umas 2 páginas. Tenho meu café, que eu tomo. Antes disso, eu continuo com o roteiro de treinar e antes de treinar, fazer uma etapa do meu processo de trabalho, logo pela manhã quando eu acordo. Acordar sempre no mesmo horário, para nós é muito importante. Agora nas férias eu estou acordando um pouco mais tarde, às 5h30, mas em geral a gente acorda às 4h40. Estou falando do meu ritual que funciona para mim. Aí você vai falar, meu Deus, que loucura. Eu não estou falando que isso é para você, porque não foi para mim por muito tempo. Mas eu entendi, observando a vida, observando meu corpo, o quanto eu gosto de acordar cedo, o quanto rende por nós termos filhos esse período da manhã juntos, meu e do Marcelo, em casa, né? Então, o quanto a gente valoriza isso, tanto que quando a gente pensa na nossa rotina ideal, que é a rotina que a gente vai seguir, quando todas as questões, né, que a gente está buscando conquistar já estiverem concluídas, nós sempre colocamos eu e ele acordando 4h40 da manhã, porque é um ritual que a gente não quer abrir mão, treinando, que é uma coisa que faz um bem muito grande para nossa mente, para nossa cabeça, e lógico que o corpo também. Então, esse é o meu ritual. Não falei muito organizada, né, de forma organizada, mas a gente tem, né, eu faço o treino. Todos os treinos que eu faço, eu estou ouvindo um podcast, né? E para mim é muito rico esse momento da manhã. Tudo que eu escuto de manhã, ele ecoa muito bem na minha mente. Então eu gosto de aprender de manhã. Já tentei treinar sem ouvir, porque eu sei que perde um pouco o foco. Não indico para todas as pessoas. Meu coach, se estiver ouvindo isso, não vai ficar feliz, porque ele fala da questão, né, do concentração. Mas eu tenho buscado no meu treino trabalhar muito a concentração, mesmo ouvindo podcast. Então eu tenho feito movimentos mais lentos, movimentos com mais foco. Mesmo estando ali ouvindo, eu não faço mais como antes. Então eu já vejo uma evolução e uma maturidade em mim, depois de anos, né, de treino na academia, para fazer os exercícios da forma correta. Mesmo que eu faça até menos, e às vezes eu vou para casa faltando ali um exercício ou outro, mas eu fiz o que eu fiz muito bem feito. Busco, né, ajuda para arrumar, ajustar ali o meu exercício, até na internet. Então essa é a minha manhã, e eu faço sempre a visualização. E essa visualização às vezes ela é mais demorada, às vezes ela é assim, 2 segundos que eu fecho o olho no carro indo pra academia e eu visualizo eu chegando na academia, como seria se fosse a minha vida dos sonhos, como eu estaria, né? Que roupa que eu estaria vestindo, qual seria o carro que eu estaria chegando. Às vezes eu penso de manhã, a minha casa, com os meus filhos, tomando café da manhã, enfim, eu gasto alguns minutos do dia para visualizar, né, a minha vida, e de uma forma diferente, que é o meu próximo nível, essa vida que eu estou construindo. E essa visualização, ela alimenta em mim algo tão forte, que é cada vez mais real a vida que eu quero, por conta de todos os dias eu poder fazer esse período de visualização. Ela, mas você não falha em tudo isso que você faz? Falho. Às vezes eu falho num item ou em outro, até porque me toma tempo fazer tudo isso. Porque eu tenho que também gravar o podcast agora, que é a minha nova rotina. Então eu falo que a minha rotina diária da visualização, ela termina com o podcast. Então eu tenho um tempo grande para fazer tudo isso. Mas eu faço um controle. E isso mudou muito 2024 para mim. Eu tenho um track record, que é um acompanhamento de hábitos, um habit track, desculpa. E aí eu vou todo dia listando o que eu fiz da lista que eu decidi acompanhar. Então eu consigo também saber se eu tô fugindo muito de um dos itens. Então nessa minha lista tem beber 2 litros de água por dia, que eu já mudei para 3 agora no final do ano.
leitura diária, a leitura do livro, a leitura da Bíblia, a visualização. Se eu estou na minha melhor performance em termos high level que a gente fala, né, de posicionamento, eu coloco lá. Para eu poder medir se todos os dias eu estou seguindo aquilo que eu determinei para minha vida como mudança. E tem outros itens, tá bom? Ou como o foco de hoje não é falar sobre isso. Mas isso me dá uma boa base de assim, nossa, já faz 5 dias que eu não tomo 2 litros de água por dia, já faz 2 dias que eu não treino, já faz X dias que eu não leio o livro. Se acontecer, eu consigo olhar por conta desse acompanhamento diário que eu faço, isso eu tenho nesse planner que eu usei esse ano, e eu consigo tomar uma atitude mais rápida, porque fica muito evidente para mim o que eu estou deixando de fazer na minha rotina diária da visualização. Então, é a forma como eu começo o dia. Não garante que o dia vai ser maravilhoso só porque eu fiz tudo isso. Depende muito de nós. Essa é a forma de começar bem o dia, mas eu ainda preciso fazer um esforço durante o dia para ser minha melhor versão, para estar atenta às pessoas, para ser atenciosa com os meus filhos, para ser gentil comigo mesmo, em como eu estou me sentindo. Então, ele é o começo, ele é o start, mas eu não consigo acreditar como tem pessoas que não têm essa rotina da manhã. Porque se a gente não tiver nenhum start ali redondo, como vai ser todo o desenrolar do nosso dia? Eu não abro mão da minha rotina. Tanto que um grande questionamento é nas férias, como eu vou fazer? Eu estou, trabalhando aqui uma adaptação, mas eu ainda estou acordando cedo, ainda estou fazendo a minha rotina, porque ela me dá esse tempo de calma, onde as crianças estão dormindo, eu estou aqui com vocês, e isso me mantém feliz, isso me traz bem-estar, e vibrar na frequência do bem-estar logo pela manhã é maravilhoso. Então, eu peço que você avalie se existe hoje uma rotina da manhã sua e crie a sua rotina de visualização diária, porque ela vai te trazer muitos benefícios e muita energia para tudo que você quer realizar ainda esse ano e no ano que vem também. Faça um excelente dia.